Boa noite, muito boa noite, bem-vindos aqui à nossa live de terça-feira, hoje de perguntas e respostas. Tem tempo que eu não faço esse formato, né? Mas hoje eu vou responder todas as perguntas. A caixinha de perguntas tá cheia de perguntas que eu vou responder aqui ao longo da live, então se você deixou a sua pergunta na caixinha, fica comigo até o final que eu vou responder ela. E se você não deixou pergunta nenhuma, também fica comigo até o final. Afinal de contas, né? A dúvida de quem deixou a pergunta também pode ser a sua dúvida. E aqui eu vou responder todas as dúvidas. Quem tá chegando, me encontrou aqui, eu apareci ao vivo, eu sou a Adriana Soares, né? Aqui desse perfil. E eu ensino vocês como viver da edição de vídeo. Para você que quer ter mais liberdade de tempo, liberdade de horário, poder trabalhar perto dos seus filhos, poder trabalhar de casa ou de onde vocês quiserem, né? É isso que você conquista, além de você conseguir e poder faturar muito bem como editor de vídeo, né? É isso que você conquista aí quando você vive da edição de vídeo. E é isso que eu ensino aqui, e para isso que o meu conteúdo existe, né? Para isso que cada live acontece, cada post, cada vídeo, tudo é feito para ajudar você a viver da edição de vídeo. Silvio tá chegando, boa noite, pessoal que tá chegando, boa noite. Vou colocar aqui, ó, perguntas e respostas, né? Assim fica como título. E quem chegar já vai vendo, né, o tema da live. Então, assim, se você tiver dúvida, né, pergunta para eu responder, seja sobre a edição de vídeo propriamente dito, né? Se você quer saber alguma pergunta sobre editor de vídeo, sobre edição, sobre efeitos, sobre algum truque, alguma coisa, né, de edição de vídeo, manda aí. Pode ser alguma coisa sobre prospecção, né? Quer perguntar alguma coisa sobre prospecção para você viver da edição de vídeo, né? Alguma coisa para prospectar cliente, pergunta aí. É dúvida sobre precificação, é dúvida sobre negociação, não sei qual que é a sua dúvida, sobre organização, sobre dia a dia do editor de vídeo. Qual que é a sua dúvida? Onde está a sua dúvida, né? Pergunta que eu vou responder também. Mas vou começar respondendo o que tá lá na caixinha. Então, bora lá para a primeira pergunta. Essa pergunta é boa, é bem técnica, né? Mas eu gosto muito de responder ela. Qual é a diferença entre headline e título? Bom, vocês podem pensar, de repente, quem já sabe o que é uma headline, quem não sabe vai entender agora, que headline é só aquele título que tem em cima do Nutella. Sabe o nugget Nutella, aquele formato tradicional, que tem o vídeo no meio, em cima tem um título, embaixo a legenda, né? Que é aquele formato mais tradicional que agora está sendo um pouco menos usado. Você pode achar que aquele título de cima, aquilo lá que é a headline, tá? Mas isso é muito superficial, tá? Uma headline, ela é um título, só que ela é um título de copy. Ela é uma copy, ela é um texto de copy. Ela não é um título aleatório, tá? Por exemplo, a Branca de Neve, tá? Branca de Neve. É o título pra história, né? Pro conto de fada, né? Que é só o nome da princesa, mas não fala nada sobre nada que tem ali naquela história, né? Não te gera curiosidade. A gente ouve, a gente assiste, a gente conta, porque a gente conhece a história. A história não gera curiosidade, tá? Então, a diferença entre o título e a headline é isso. A headline, como ela é copy, como ela é um texto de copy, ela usa gatilhos mentais para poder chamar a atenção, né? Os principais são a curiosidade, né? Para poder gerar ali conexão com as pessoas, tá? Então, ela tem essa função. E por que, né, que a gente deve entender como funciona a headline e usar ela de forma estratégica, como ela realmente é, porque ela é um texto estratégico para dar título a um vídeo, né? Porque quando a gente tá rolando feed, e a gente, tô falando todo mundo que usa aí o Instagram, o Facebook, o YouTube, sei lá, você tá rolando lá onde tem um monte de vídeo, né? Você vai só rolando ali. Se não tiver alguma coisa para prender a sua atenção, você não para. E as pesquisas, os estudos, as redes sociais, todos apontam que o tempo médio que a gente tem para chamar a atenção das pessoas, quando ela tá rolando o feed ali, é uma média de 4 segundos. Então, uma pessoa tem 4 segundos para chamar a atenção da audiência para ela parar e assistir aquele vídeo. Então, a headline, ela tem essa função. Então, ela tem que gerar interesse, ela tem que gerar conexão, ela tem que conversar com a audiência para que a audiência pare e assista ali aquele conteúdo,
Então essa é a diferença do título para headline. O título não precisa ter essa função toda, a headline ela tem que ter toda essa função, tá? Quando a gente fala em vídeos para o YouTube, a gente não chama de headline, a gente costuma chamar título do texto mesmo. Mas ainda é importante pensar nisso, né? O que vai chamar a atenção da pessoa se ela estiver pesquisando por isso? Ela pesquisou por um termo-chave aqui que tem no título, mas o que precisa ter no meu título que vai fazer ela querer assistir? Tá? Então tem que pensar nisso, essa é a diferença de headline para título. E se você quer viver da edição de vídeo, entender o que é, entender a importância, é muito bom. Aí você pode falar para mim assim, Adriana, eu tenho dificuldade de fazer headline, como que eu faço? Gente, existem alguns sites, algumas plataformas que te ajudam nisso, tá? Peguem a dica aí. Existe se você jogar no Google, gerador de headline, vai aparecer vários sites. Tem um que é Pinkfire, esse eu costumo usar de vez em quando, para me dar ideias. Embora eu não use ele à regra, porque arrisca, porque é só mesmo para dar ideias gerais, porque eu já estou acostumada a fazer headline há muito tempo, né? Alguns projetos que eu trabalhei de cliente, inclusive tem variações, tá? Eu tinha clientes que eles faziam questão de fazer a headline e eu tinha clientes que eu fazia a headline. Quando eu trabalhei com o Leandro, que eu editei os vídeos da Mari e da Priscila, que são as experts dele, eu fazia as headlines raríssimas, nossa, sei lá quantas centenas de vídeos que eu editei para eles, foram raríssimas as vezes que eles pediram para mudar a headline, né? Eles gostavam do meu estilo de fazer headline e achavam que sempre estava bom, sempre estava chamativo. Eu tive clientes em contrapartida, como a Phyllis, a Cíntia, né, quando eram os experts dela, ou até ela mesma, porque ela se lança e é lançadora, né? Eles já preferiam fazer eles as headline, né? No caso da Phyllis é porque é um público muito específico, muito diferenciado. No caso da Cíntia, né, é porque ela tem na equipe dela uma pessoa que faz a copy. Então ela preferia que eu mandasse os cortes e ela definisse a headline. Então nem é todo cliente que vai querer que você faça a headline não, tá? Mas você tem que entender como funciona, qual é a função, para você oferecer um melhor trabalho de edição de vídeo. Quanto melhor for o seu trabalho, seu entendimento do trabalho de edição de vídeo, melhor você atende seu cliente, mais satisfeito seu cliente fica, né? Maior a chance dele te indicar para outros clientes e mais você vai conseguir viver com facilidade da edição de vídeo, tá? Então é importante saber fazer. E aí vocês podem pesquisar lá esse gerador de headline e começar a usar ele no começo. Também é interessante, né, se você tiver interesse em estudar os gatilhos mentais, para você conseguir usar eles dentro das headlines para fazer elas, né? E aí com o tempo, à medida que você vai praticando, que você vai exercitando ali fazer as headlines, você vai ficando melhor, você vai pegando o jeito, tá? Não precisa ficar muito afoito, mas é que eu não consigo fazer uma headline. Gente, ninguém consegue fazer nada até aprender a fazer, né? Esse é o X da questão. Quanto mais você faz, mais você pratica, melhor você entende como funciona, mais simples fica para você fazer, tá? Lembrando que isso ajuda você a ter um trabalho, uma mão de obra mais valorosa, tá? Eu sempre falo que valor e preço são coisas diferentes, porque o preço é o que você vai cobrar do seu cliente, mas o valor é o quanto você ajuda ele com o seu trabalho bem feito, o quanto o seu trabalho é fundamental para ele, o quanto você faz bem feito, tá? O quanto você entende o que você está fazendo. Eu estava editando, até compartilhei ontem foto, hoje, que eu tô editando os vídeos para a Karina, né, das meninas da Mimoai. E quando eu vou fazer os criativos para ela, que eles têm headline, ela não faço Nutella para ela, tá? Ela não usa Nutella. Mas ela faz criativo, CPLs, videoaulas, um monte de coisa. E aí quando a gente vai fazer criativo, que tem a headline, eu costumo fazer e ela super aceitar a sugestão. E quando não me vem nenhuma ideia em mente, né, porque o público é delas, ela que conhece o avatar delas, não eu, né? Aí eu falo pra ela, olha, eu não consegui pensar em nenhuma frase pra esse, pensa aí, me ajuda e tal. E aí ela manda e eu faço e a gente super tem essa interação, sabe? Então, assim, entender o que você tá fazendo é muito importante, o seu trabalho fica muito valioso. E a Karina, por exemplo, a Karina tá comigo há mais de 1 ano e meio já, né? E a gente não se larga, assim, a gente tá sempre trabalhando junto, né? Por quê? Porque ela gosta desse entendimento, dessa troca, né, de experiências. Hoje em dia eu não pego mais clientes, mas quando eu tava pegando vários clientes, quando eu tinha uma carteira de clientes grande, isso fez muita diferença
inclusive pro número de indicações que eu já recebi, né? Inclusive a Karina foi uma cliente que chegou pra mim por indicação da Cíntia, né, que eu tinha comentado antes. Então, assim, quanto mais você entende do seu trabalho, de uma forma mais completa, melhor você entrega o seu trabalho, mais satisfeito ficam os seus clientes, melhor para você viver da edição de vídeo. Então, essa é a diferença do título de headline, tá? Vamos para a próxima pergunta. E se vocês tiverem perguntas, gente, tanto complementar ao que eu tô falando, quanto perguntas diferentes, fiquem à vontade para perguntar que eu vou responder todas. Hoje é o dia de responder perguntas. Oi, Aine, boa noite. Pessoal que tá chegando, boa noite. Como vocês estão? Vamos lá. Pergunta sobre editor de vídeo. Qual editor grátis é o melhor para eu começar? Bom, primeiro tem algumas considerações. Depende do aparelho que você está usando, tá? Porque tem editores para celular, tem editores para PC, né, para computadores, que precisam de computadores que tenham uma capacidade de memória RAM maior, né, que tenham o melhor processador para rodar. Outros já não precisam de tanta potência assim no processador e essas coisas todas. E aí você consegue usar ele num PC que é mais fraquinho. Eu não gosto de usar esse termo PC fraco não, gente, porque isso não... O que existe é os programas certos para os computadores certos, né? Então, assim, depende, tá? Se você estiver começando do celular, se o celular for tudo que você tiver para começar, e dá para começar do celular, ontem eu fiz uma live lá no YouTube, falei muito disso, né? Dá para começar com o celular, o CapCut sem sombra de dúvida, até mesmo porque você consegue remover a marca d'água dele sem ter que pagar nada para ele, tá? Então, é aí, ó, tá com o celular na mão, quer começar onde você tá, com o que você tem, usando o seu celular, baixa o CapCut e começa a usar. Ele é gratuito, ele é maravilhoso, muito completo, tá? Muito completo. Aí você pode falar assim, mas não dá pra fazer uma coisa cinematográfica. Cara, pra você começar, você não precisa fazer uma coisa cinematográfica. É claro que com o passar do tempo, você consegue um trabalho aqui, outro ali. Aí você vai e investe no computador, né? Aí você vai e investe no editor de vídeo que você pode pagar, um editor de vídeo assim, um editor de vídeo assado. É óbvio, com o tempo você vai investindo em melhorar o seu próprio trabalho. E é importante você ter essa consciência, essa visão de ir progredindo e investindo, reinvestindo o que você vai gerando de lucro. Você pode começar onde você está, com o que você tem, usando o celular que você já tem, usando as possibilidades que você já tem, começando a editar no editor de vídeo gratuito. Sem sombra de dúvida, você não só pode, como você deve começar. Aí você vai conseguir um trabalho. Aí com aquele seu trabalho, você reinveste num equipamento melhor, num outro editor de vídeo melhor, numa coisa melhor. E você vai progredindo aí na sua vida de editor de vídeo, tá bom? Então, assim, a minha dica é essa aí, né, sobre como começar, para começar, considerando aí que a pessoa só tem o celular para começar, tá? Às vezes a pessoa fala assim, mas não é muito amador editar do celular? Gente, eu posso dar para pessoa que não sabe fazer nada e que não tem o intuito de estudar e de se auto-melhorar, o melhor computador, o computador gamer mais topzera, assim, que roda o programa mais pesado de edição de vídeo, né? Para fazer edições cinematográficas e colocar na mão de uma pessoa que não tem a disciplina para aprimorar a edição, que não estuda, que não presta atenção, que não fica antenado nas mudanças em relação de vídeo, que não está empenhado em viver da edição de vídeo, que ela vai fazer uma edição de vídeo mais ou menos, meia boca, vai ficar amador. E, ao mesmo tempo, eu posso pegar o editor de vídeo gratuito, como o CapCut, que roda no celular, e entregar na mão de alguém que tem disciplina para estudar, para aprimorar, para melhorar a sua técnica, que tem interesse em entender o que está acontecendo para fazer o melhor, que é disciplinado e que sabe o que quer. E essa pessoa pode fazer um vídeo editado maravilhoso usando essa ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta que define se o trabalho vai ficar, né, muito amador ou muito profissional é a peça que está atrás do editor de vídeo, é a peça que está atrás do aparelho, é a pessoa que edita o vídeo, tá? Então, assim, quanto mais vocês estudarem, vocês praticarem, vocês aprimorarem, melhor vocês vão editar, mais profissional o trabalho de vocês vai ficar, independente do editor de vídeo que você edita. E a prática é a chave principal para isso, tá? Então se concentrem em praticar, em fazer o melhor, em fazer com o intuito de melhorar, tá?
do que eu tenho esse computador, eu tenho esse celular, eu tenho... Chega de dar desculpinha, isso aí é desculpinha. Só existem dois tipos de pessoas: as que dão um jeito de fazer acontecer o que elas querem de verdade pra si, e as que sempre têm um mais, porém toda a vida, que dão desculpinhas, tá? Então quem quer faz acontecer. Eu falo isso porque eu fiz acontecer pra mim, porque eu vejo meus alunos fazerem acontecer pra eles. Então é uma questão de vontade acima de qualquer outra coisa, tá? Então tá aí minha dica de editor de vídeo gratuito, CapCut. Próxima pergunta. E se você tiver pergunta, já deixa sua pergunta aí que eu vou responder também. Essa pergunta é muito boa, tá? Muito boa. Inclusive, preparei um carrossel sobre isso que vai entrar no ar. Preparei o conteúdo para, sei lá, nos próximos dias, tá? E aí vai ser bem legal, né? Que já foi mais voltado lá para quem tem vergonha de prospectar. Adriana, eu tenho vergonha de mandar mensagem para abordar a pessoa. Acontece, né? Eu sei que acontece. Eu fico travada ali de mandar mensagem para interagir com a pessoa no primeiro momento, porque são pessoas que eu não conheço. Então tem conteúdo preparado para você que sente isso chegando por aí, tá? Aqui eu vou falar sobre a dificuldade, né? Tenho dificuldade de prospecção. Tem alguma dica para me ajudar a conseguir? Então eu vou falar um pouquinho, né? Eu vou acabar entrando um pouquinho aqui na questão lá da vergonha. Se a dificuldade, a trava é abordar as pessoas, eu não consigo abordar. Eu tenho dificuldade de fazer a abordagem. Nesse caso, qual dica eu dou para vocês colocarem em prática, para vocês usarem, dicas práticas, tá? Para vocês usarem, para ajudar vocês a vencerem essa vergonha, esse medo, essa barreira de fazer o contato, tá? Porque eu já dei aula para muita gente, eu já ensinei muita gente, e às vezes a pessoa aprende a técnica, mas ainda fica preso nessa barreira de eu tenho medo, eu tenho vergonha, fico sem jeito de fazer a abordagem, tá? Então essa dica ajuda muito. Se vocês têm medo de fazer essa abordagem, então, antes de você começar a fazer essa abordagem, tem alguns exercícios, algumas coisas que você pode fazer que vai ajudar você a vencer essa barreira, tá? Se você não está acostumado a interagir virtualmente, né? Manda mensagem para pessoas, comentar nas coisas das pessoas, você se sente envergonhado, intimidado, você não gosta de fazer isso, o que você faz para vencer essa barreira? E tá tudo bem, tá? Às vezes você é uma pessoa mais introspectiva, você tem mesmo essa vergonha, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, né? Mas para prospectar, né, você vai ter que fazer, apesar disso, né, você vai ter que superar isso aí para prospecção. E aí, como você faz para você ficar mais à vontade em relação a isso? Começa a conversar, fazer network. O que é network, gente? É interação online. Como é que você faz essa interação? Como é que você começa a praticar isso? Começa a mandar mensagem para as pessoas. Tá numa live igual essa aqui? Conversa comigo. Interage com as pessoas que estão aqui dentro. Interage entre si, interage comigo, faz pergunta. Nossa, mas eu tenho vergonha. E se eu perguntar e ela responder? E se eu perguntar e ele responder? Meu Deus, e aí, o que eu faço? Eu tenho vergonha. Gente, é só praticando fazer esse tipo de contato que você vai vencer essa pergunta. Tá aí um exercício que pode parecer que não tem nada a ver com a prospecção, mas tem tudo a ver com a prospecção. Porque no momento em que você ficar à vontade para interagir com outras pessoas na internet, você vai ficar à vontade para fazer a abordagem dos prospectos na hora da edição, da prospecção para a edição de vídeo, tá? Então pratica, tá numa live igual essa aqui? Interage. Interagir é o segredo, o exercício, tá? Viu um post daquela pessoa que você segue, que você adora, né? Mas que você nunca falou, que você tem vergonha? Comenta, custa nada. Vai lá, dá seu comentário. Você vai estar fazendo um exercício para superar essa sua barreira de fazer interação aí digitalmente com pessoas que você não conhece. Viu stories que você super achou interessante? Comenta, interage, faça network. O network é a chave para a interação, é a chave para você superar essa vergonha, esse medo de abordar as pessoas no digital. E fazer essa abordagem é importante, porque sem essa abordagem você não tem como prospectar. E se você não prospecta, você vai ficar esperando o cliente chegar. A pessoa pode me achar sem ser por prospecção, ela pode encontrar o meu perfil
ou ser indicada por um conhecido? Pode, mas isso é contar com a sorte. Você vai ficar sentada aí com a sua bunda sentada na cadeira esperando, contando com a sorte que alguém vai te encontrar, se você pode fazer um movimento muito mais poderoso que vai te levar a conhecer pessoas, que vai te levar a criar aí um círculo de contatos que vão te levar onde você quer, né? Que vão te levar mais rápido na sua meta, que vão fazer você conquistar clientes, fechar contratos e começar a ganhar dinheiro mais rápido, que vão fazer você viver da edição de vídeo mais rápido. Então, assim, não fiquem contando com a sorte, não, tá? Às vezes ela acontece e é maravilhoso quando ela acontece, né? Mas a gente não deve contar com a sorte. Contar com a sorte não é uma boa coisa aí, né? Porque pode atrasar e muito o resultado que você poderia ter em poucos meses, né? Você pode demorar anos para ter. Então, não faz isso não. A minha dica é essa. Começa a fazer network. O network te destrava, né? É a chave para abrir a porta para destravar, ou de repente o medo ou o receio que você tem de entrar em contato com a pessoa, ou daquela coisa, ah, meu Deus, e se a pessoa responder, o que eu faço? Quando você faz network, você começa a ficar mais à vontade ali naquele ambiente online, você vai ficando mais à vontade, e aí você perde esses medos, e perder esses medos ajuda muito, porque quando você prospecta com medo, muito nervoso, muito nervosa, o prospecto, a pessoa do outro lado, pode sentir isso, você pode passar esse nervosismo, essa ansiedade, essa insegurança para a pessoa do outro lado, e ela pode se questionar e falar assim, ah, eu não sei, eu acho que essa não é a pessoa certa para eu contratar porque ela não me passou segurança, tá? Então, não passar segurança pode fazer vocês perderem contrato. Então, fazer network é a chave para destravar isso aí, é a minha dica principal, tá? Oi, Ale! Boa noite, lindona! Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui, né, para mais perguntas. E se você tem pergunta, aproveita e pergunta, porque hoje eu tirei o dia para responder. Vamos lá. Boa essa, gostei, gostei. Ó, o pessoal querendo começar aí para viver da edição de vídeo, adorei. Como eu faço para começar a viver da edição de vídeos? Excelente pergunta. Oi, Jéssica, boa noite, tudo bem, lindona? Bem-vinda! Para começar a viver da edição de vídeos, né? Lembrando aqui que é para começar. Ah, eu quero começar. Existem vários estágios de começo, tá? Se você quer começar no absoluto zero, você não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer, não tô nem entendendo nada, né? Primeiro de tudo... Ah, boa pergunta, vou responder também, Jéssica. Primeiro de tudo, né, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que entender. Então, como que você faz para entender? Gente, é consumindo conteúdo, tá? Aqui tá cheio de lives, tá cheio de vídeo aqui no perfil, assiste. Tá cheio de lives lá no YouTube, vídeos lá no YouTube, assiste, entende como funciona, né, esse universo. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que chama 10 razões que vão fazer você querer viver da edição de vídeo. Esse vídeo, né, ele é bem interessante, que ele mostra para quem tá, tipo, chegando mesmo, descobrindo a oportunidade, como essa oportunidade é grande. E eu tenho outros vídeos lá falando disso, tem conteúdo aqui no perfil falando disso também, tá? Então, assim, é você ampliar mesmo a sua mente ali, é a primeira coisa, porque você tem que entender que a possibilidade existe e que ela é para quem deseja ter ela, né? Simples assim. Depois, descobriu isso, o primeiro passo, né, é aprender a editar. E como que eu aprendo a editar, Adriana? Preciso sair investindo feito louca, sair correndo atrás de curso, que nem uma loucura? Não, gente, calma, respira fundo. Tá cheio de conteúdo aqui nesse perfil gratuito. Tá cheio de conteúdo lá no meu YouTube gratuito, onde eu ensino o quê? Edição de vídeo. Então, não precisa sair correndo para fazer nada. Começa a usar esse material que já está disponível e pronto aí para você estudar e aprender a editar vídeo, tá? Ah, mas eu vou ter que investir em editor de vídeo. Eu acabei de falar. Se você tem um celular, o CapCut é um editor de vídeo gratuito para celular, excelente, excepcional. Usa ele para praticar, tá? Aprender a editar é o primeiro ponto. Só que saber editar por si só não te leva a viver da edição de vídeo, né? Você precisa saber editar, você precisa saber prospectar, você precisa saber precificar, você precisa entender como negociar, você precisa entender uma série de questões, né? Que você vai aprender, mas não precisa passar o carro nas frentes dos bois, não. Se você quer viver da edição de vídeo, o primeiro passo é aprender a editar. E esse aqui é o perfil, o lugar certo. E o canal lá no YouTube, canal Adriana Soares, também é o lugar onde vocês vão aprender de
de edição de vídeo, tá? Se tem alguém que tá aqui e não tá inscrito lá no meu canal, não me acompanha lá no YouTube, gente, lá tem conteúdo exclusivo de lá, tá? Eu produzo conteúdo exclusivo no canal do YouTube, do mesmo jeito que tem conteúdo exclusivo aqui no Instagram, que também não tá no YouTube. Então é interessante seguir todas as plataformas, tá? Boa também, Jéssica. Vou responder a anterior para mim não me perder aqui, tá? Então vamos lá. Como fazer network? Boa, excelente pergunta, Jéssica. O fato de você estar me perguntando isso numa live, isso já é um network, tá? Você já começou a fazer network. Eu vou te dar outras dicas, né? Mas essa é uma das. Oi, Val, boa noite, lindona. Essa é uma das formas de fazer network. Você tá numa live, o assunto te interessa, você tem dúvida, você pergunta e eu tô respondendo diretamente pra você. Claro que eu tô tirando a dúvida de um monte de gente, mas eu já tô fazendo, você já tá fazendo um network comigo, que a gente tá nesse contato direto. Já é um jeito de fazer network. Outro jeito de fazer network, comentando em publicações, porque as pessoas conversam em publicações. Eu fiz uma publicação hoje, não sei quem viu aqui, quem viu fala eu, quem não viu, depois da live vocês conferem aqui no feed, que fala de prospecto. Eu falo lá de prospecto e aí eu perguntei, né, quantas pessoas você prospectou nos últimos 7 dias e tal. E lá, as pessoas começaram a interagir entre elas. Teve alguns seguidores que começaram a interagir entre eles. Isso é um network, uma interação direta entre duas pessoas ali virtualmente. Tá fazendo network, tá? Eu tenho um canal, né, no Telegram. Quem aqui tá no meu canal do Telegram? O canal no Telegram é um lugar para fazer network, tá? Porque tem um canal que é fechado e tem um grupo que é aberto, mas você pode comentar no canal fechado através do grupo aberto, você pode comentar, perguntar, pedir ajuda, interagir, ajudar. Network, isso é network, tá? Então tudo isso é jeito de fazer network. Encontrou, por exemplo, o meu perfil aqui, você adora meu conteúdo, assiste meus stories. Fiz um stories que você achou interessante, fiz um stories que você respondeu mentalmente. Não responde só mentalmente, não. Vai lá, né, no lugarzinho ali de mandar comentário, né, de comentar, de falar sobre stories, e vai lá e fala sobre stories. Ou pergunta, ou elogia, ou fala, ou comenta, ou faz qualquer coisa. Tudo isso é network, tá? Esses são jeitos de fazer network. Tá? E o network ele ajuda vocês a destravar a insegurança de falar virtualmente, ajuda vocês a ficarem com menos vergonha de falar com pessoas que vocês não conhecem virtualmente, deixa vocês mais à vontade nesse ambiente digital, o que é muito importante para prospectar, para conseguir cliente e posteriormente para viver da edição de vídeo, tá? Então, tá aí algumas formas de fazer network. Pergunta respondida, Jéssica, te ajudou? Eu espero que sim. Essas são algumas formas assim que me veio à mente aqui agora. Claro, eu não preparei, essa não é uma live preparada sobre network, porque quando é uma live preparada, né, aí eu preparo, eu faço script, faço roteiro, faço lista para eu não esquecer tudo que eu preciso falar lá na hora, senão eu falo uma coisa e esqueço de outra. Respondendo na hora, assim, é o que me vem na mente que eu consigo falar, né? Às vezes, depois dadas as respostas, às vezes eu respondo vocês coisas em live, e depois eu fico assim, eu podia ter falado aquilo também, né? Eu podia ter respondido mais isso, mais aquilo, mas enfim, o que vem na mente eu respondo. Espero que ajude, né? O meu objetivo aqui é que vocês saiam com as dúvidas tiradas, tá? Oi, Andréia! Boa noite, tudo bem? Ah, que bom, fico muito feliz, Jéssica. Vamos para a sua outra pergunta, que é: tô com dúvida de como treinar. Essa dúvida é muito válida, muito válida, porque treinar é importante, né? Aprender a editar, né? É o primeiro passo para viver da edição de vídeo. E para aprender a editar, tem que praticar, né? Tem, claro, um monte de outras coisas que vocês têm que aprender, mas ninguém vai aprender tudo de uma vez só, tá, gente? Às vezes tem gente que chega muito afoito, ai, que eu queria aprender. Ninguém vai aprender tudo de uma vez só, tá, gente? O nosso cérebro não funciona assim. Não é pegar um cabo, enfiar aqui e fazer upload de informação, não é assim, não. A gente vai estudando, praticando, aprendendo, o nosso cérebro vai absorvendo, a gente vai aprendendo cada vez mais coisas e vai seguindo os passos, vai dando os passos, vai galgando em direção ao que a gente deseja, tá? Então, assim, pra praticar, eu recomendo vocês. Ah, nossa, antes de responder, eu vou até ler aqui o comentário da Val. Que comentário maravilhoso! Eu consegui um cliente pontual através de um comentário de uma publicação do Instagram. De vez em quando ele me envia stories criativos para editar. Amei, Val! Aí, ó.
o poder do network, tá? Vou até printar. Será que eu consigo printar, gente? Que a última vez que eu tentei printar aqui na live... Ah, consegui. Eu pausei a live, a maluquice aqui do meu lado. Parabéns, Val, parabéns. A Val é muito aplicada, tá aí, ó, vivendo da edição de vídeo. Muito orgulho mesmo. E que bom, fico muito feliz, muito feliz. Feliz pelo seu relato, feliz pela sua conquista, né? E os clientes pontuais, eles têm a sua importância, né? Eles têm seus lugares. Às vezes a pessoa fica só concentrada só no cliente fixo, né? O cliente fixo é muito bom, né, gente? É muito gostoso, porque você sabe que tem aquela edição ali, aquele dinheiro já... Você sabe, né? Tá ali, aquele contrato. É bom ter clientes de contrato de recorrência. Mas o cliente pontual, ele também tem o seu lugar. Ele aumenta, ele dá picos de faturamento, né, no mês. Eventualmente, ele traz muito trabalho. Eu tenho clientes pontuais que às vezes dá uma sumidinha, mas depois volta e quer aquele monte de serviço. E naquele mês eu bato um pico enorme assim, de faturamento. Então também é importante. O que é importante é ter cliente, né? Então parabéns, Val. Fico muito feliz por você. E seguindo aqui na resposta para Jéssica de como praticar, Jéssica, baixa a live. Calma, uma dica, porque assim, por que baixa a live? Por que eu não vou falar pra você assim, vai lá no YouTube, pega um vídeo editado e edita em cima? Porque o vídeo já tá editado. E se tem uma sacada que é muito interessante quando você deseja viver da edição de vídeo, é que cliente manda vídeo bruto para ser editado. Cliente não manda vídeo editado, bonitinho, prontinho, sem erro. Cliente não manda vídeo assim. Cliente manda vídeo bruto. Por isso, para praticar, não peguem vídeos com edição. Como que eu vou saber se o vídeo tá com edição, Adriana? O vídeo tem efeito, texto, barulhinho. O vídeo não tem nenhum erro. O erro que tem é proposital para quebrar padrão. Tá editado. Tá? Então, assim, não pega editado, pega vídeo bruto. E por isso eu recomendo as lives, podcasts, palestras, que são vídeos brutos ali do ao vivo, sem edição. Pega esse tipo de vídeo, baixa ele, tá? Baixa ele no seu celular ou no seu computador, na ferramenta que você usar aí. Joga ele dentro do editor que você tem para praticar, que pode ser o CapCut, que é gratuito aqui no celular, ou qualquer outro editor que você usar, o editor que for compatível com o seu computador, né? Pega esse vídeo bruto, joga lá dentro do editor de vídeo e pratica. Pratica os cortes, pratica o uso de texto, pratica a legenda, né? Vai lá no meu canal do YouTube que tem aula lá de como fazer legenda, truques para fazer o corte perfeito, tem tudo isso lá. Vai lá, assiste a aula e pratica. Adriana, e se você estiver usando um editor na aula e eu estiver usando outro? Se concentra na técnica, tá? O que é importante é você fazer um bom corte, é você fazer uma boa legenda, é você fazer um bom vídeo, é você fazer uma boa edição, tá? Então, assim, se concentra sempre na técnica e não só no editor. É claro, talvez você precise de vez em quando ir lá no YouTube pesquisar alguma coisa para entender como funciona no editor que você está praticando. Claro, com certeza. Super justo, super válido. Mas não se concentra no editor, se concentra na técnica. Eu falei isso no começo da live e vou repetir agora. O que faz um vídeo ficar bom é a peça que fica atrás do aparelho, a peça que fica atrás do editor. A gente, tá? Nós, os profissionais de edição de vídeo, que somos a peça, o diferencial que faz o vídeo ficar mais amador ou mais profissional. Quanto mais a gente pratica, mais profissional ele fica. É saber a técnica que vai fazer o vídeo ficar bem editado, tá? Porque quem edita bem, você pode entregar qualquer editor no mundo, qualquer aparelho no mundo que ele vai editar bem. Quem edita mal, você pode entregar o PC gamer mais fera, mais do mundo, com editor de vídeo mais top da galáxia, que edita filme de cinema, que ele vai fazer um vídeo ruim. Então, assim, se concentra na técnica e pratica, tá? Então, tá aí, né? Eu espero que isso te ajude a tirar sua dúvida de como praticar, tá? Espero que te ajude muito aí, Jéssica. Voltou, Silvia! Que bom! Eu adoro falar pra você, eu adoro falar pra todos vocês. Eu amo fazer live, né? Quem me segue já me ouviu falando isso, né? Que eu amo fazer live. Eu gosto de gravar também, tá, gente? Eu gravo as aulas, gravo vídeo também. Mas não tem nada mais gostoso. Porque quando eu tô gravando, é eu e a câmera, né? Então é só eu ali. Eu fico imaginando, tá? Eu tenho alguns truques, algumas coisas que eu uso pra gravar bem os vídeos, né? Eu me imagino falando com vocês, né?
mas eu não estou de fato falando com vocês. E quando eu tô ao vivo, não. Quando eu tô ao vivo, eu sei que eu tô do lado de cá, mas vocês estão do lado daí, né? E eu sei que vocês estão prestando atenção, que vocês estão me ouvindo, que vocês estão interagindo comigo, que eu tô próxima a vocês. Eu literalmente me sinto falando pessoalmente com vocês. É essa sensação de fazer live, e por isso que eu amo tanto fazer live. E a sua técnica é a melhor. Muito conteúdo. Ah, Silvia, sua linda. Obrigada pelo carinho de sempre. Tem muito conteúdo, gente. Ó, para praticar, explorem o perfil, os vídeos aqui do perfil. Procura aqui no perfil o conteúdo que você tá precisando para praticar. Vai lá no YouTube, vasculha. Gente, tem uma infinidade de vídeos e lives lá no YouTube. E no YouTube eu consigo uma coisa que não dá pra fazer aqui no Instagram, né? Aqui no Instagram eu tô falando com vocês, tô fazendo perguntas e respostas. E quando eu falo conteúdo, é um conteúdo planejado, mas é só falado. Porque eu não tenho como compartilhar a tela. E em contrapartida, lá no YouTube eu consigo compartilhar a tela. Então eu mostro dentro do editor, eu ensino prática, na prática mesmo ali, muita coisa de edição. Então eu tenho muito conteúdo, explorem ele. Ah, obrigada, Jéssica! Ah, que linda! Obrigada, fico muito feliz. É por isso que o canal existe. Eu fico extremamente feliz em ouvir isso. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Ah, boa pergunta. A Keila fez uma pergunta técnica aqui. Vou responder. Vamos lá. Keila perguntou aqui, ó. Dri, quando fizer nugget do Reels, qual é a margem de segurança? Gente, eu não tô lembrando agora como que a live aparece aí pra vocês pra explicar. Deixa eu pensar um jeito lógico de explicar sem compartilhar a tela, né? Tá? Ah, que falta que faz compartilhar a tela em alguns momentos. Deixa eu pensar um jeito lógico aqui. O celular tá na minha mão, então eu não tenho como mostrar no celular. Vou usar aqui um livrinho. Vamos lá. Ó, quando vocês estão vendo um vídeo no Instagram, e é até bom que eu explico o que é uma margem de segurança. Quando vocês estão vendo um vídeo no Instagram, seja ele live, seja ele Reels, seja ele o antigo IGTV, né, que são os vídeos longos, seja qualquer vídeo, quadrado que seja, eles têm alguns botões, alguns ícones na tela, né? Por exemplo, pra mim, como eu tô do lado de dentro da live, como que aparece, tá? Aparece aqui embaixo, daqui pra baixo, daqui da minha boca pra baixo, comentários, vocês comentando e o pessoal entrando. Aqui embaixo tem um lugar onde eu consigo colocar o meu comentário, igual eu escrevi perguntas e respostas e fixei. Câmera, convidados, perguntas e compartilhamento, né? O aviãozinho de compartilhamento. E aqui em cima pra mim tem efeitos de filtros, virar a tela, ligar, desligar a câmera, ligar, desligar o som. E aqui em cima, ao vivo e o meu perfil. Aparece assim. Então tá cheio de coisa na tela. Quando você está assistindo como espectador, também aparecem algumas coisas. Eu não lembro como que é, mas eu acho que é muito parecido com o meu aqui, né? Até confirmem pra mim. Tem um lugar aqui embaixo para comentar, né? Aqui o lugar para pedir para participar, para perguntar, para compartilhar. E eu acho que aqui tem um lugar para curtir, né? Alguma coisa assim. Eu acho que para curtida fica aqui do lado. E aqui estão todos os comentários. Então, se eu fosse publicar um vídeo que aparecesse exatamente como está aparecendo nessa live agora, eu não poderia colocar nenhum texto, nenhum elemento nesse lugar que aparece o texto, as interações, nem nesse lugar que aparecem os ícones, nem nesse lugar que aparecem os ícones, nem aqui em cima. Eu teria que usar uma margem de segurança que seria esse quadrado aqui, que é o único lugar que está limpo para mim, tá? Então, quando você assiste um Reels, o Reels aparece a legenda aqui por cima, né? A legenda aqui, o perfil da pessoa aqui, a legenda aqui, curtir, compartilhar os negócios, tudo aqui do lado, e aqui em cima aparece um negócio de Reels, tá? Então, a margem de segurança, para você colocar textos e elementos que não vai ficar debaixo de nada disso, porque se colocar isso vai ficar por cima, não vai dar para ler, seria lá mais ou menos isso aqui, ó. É bem pequenininho, tá? É um quadrado, tá? E aí você consegue verificar isso observando o vídeo no Reels, no seu próprio Instagram, tá? Então seria assim, aqui ó, isso aqui tá ótimo, porque tem essa logo e logo.
Então, a margem de segurança aqui, nessa situação, se isso aqui fosse o ícone do vídeo, isso aqui, o play, aquelas coisas todas, eu teria que fazer um quadrado assim, ó, para usar a margem de segurança e só colocar elemento e texto nesse pedaço que não tem nada para não cobrir, tá? Quantas vezes eu já assisti vídeo Reels assim, acredito que vocês também, que a pessoa colocou um título, um texto, uma legenda cá embaixo. Aí a gente não consegue ler, porque fica cheio de elementos em cima, tá? Esse é um erro que atrapalha o consumo do vídeo. Já vi coisa que parecia interessante, mas eu não conseguia ler. E aí eu não consegui consumir, tá? Então isso prejudica o conteúdo, né? Então assim, eu não tenho uma medida, não tá, Keila? Porque não tem uma medida. Vocês têm que observar mesmo onde tá, né? Que não tem nenhum elemento na tela, tá? E isso muda. Quando o Reels começou, o Reels não ficava a legenda em cima. A legenda não ficava em cima. Você conseguia ocultar ela, tá? Era totalmente diferente. Então a margem do Reels vinha até aqui assim, mais ou menos, ó. Eu podia colocar coisas até cá embaixo que não ficava de baixo. Agora já não é assim mais. Agora ela já subiu, ela tá mais ou menos aqui na tela, quase na metade, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Vocês já observaram que os meus nuggets, os meus Nutellas que eu publico todo dia, para quem acompanha meu conteúdo aqui, que a headline ela aparece na hora, ela aparece assim na hora e some, e a legenda elas estão cá em cima, perto do meu rosto. Às vezes a headline até pega aqui quando ela aparece, e a legenda fica bem cá em cima. É justamente pela questão da margem, tá? Se eu coloco cá embaixo, vocês não conseguem ver. Se eu coloco ela muito aqui no canto, vocês não conseguem ler. Então ela fica mais concentrada, mais próximo do meio da tela, tá? É preciso fazer capinha ou não é necessário? Depende, aí, Keila, no caso do Reels, da pessoa, tá? E dela querer ou não. Às vezes eu coloco capinha nos nuggets, às vezes eu uso de capinha a própria imagem dele. Os vídeos, gente, eles têm capinha. Todos têm capinha. Se você não fizer capinha, ele vai pegar uma imagem, algum momento, algum frame do vídeo. O que é frame, gente? Para vocês se ambientarem aí com os termos. O vídeo, ele é como se fosse uma fotografia contínua. Estivesse fotografando cada milésimo de segundo ali, aí fica aparecendo um movimento, né? É assim que funciona o vídeo. Quando você vai editar, você consegue ampliar e cortar ele em frames. Cada frame é uma imagem, tá? É como se você juntasse todas aquelas imagens e aí aquelas imagens faz um movimento. Então, quando você vai colocar um vídeo, você vai subir um vídeo, aqui no Instagram, seja ele longo, seja ele Reels, lá no YouTube, né, ou qualquer outro lugar, ele vai pegar, se você não escolher, ele vai pegar um frame aleatório e vai deixar aquele frame de capinha, tá? Então, como que eu tenho feito para esses Reels recentes? Por que eu tô citando os meus de exemplo? Porque depois vocês podem sair da live e lá ver o que eu tô falando, entender, né, visualmente o que eu tô falando. Quando eu publico meu Reels, ele aparece ali para eu selecionar o frame. E como que eu, Adriana, tô fazendo nesses últimos que são de nugget, né? Que são extraídos de conteúdo raiz. Eu vou lá e escolho o frame que tá a thumbnail, lá no começo. E assim fica aparecendo que tá a capinha com a thumbnail, tá? Que tá com a thumbnail. A capinha com a headline, eu escolho lá no começo onde tá a headline piscando na tela, pra capinha ficar com a headline ali. E quando vocês vão lá no feed, visitar o feed, né, depois vocês saírem daqui, vocês podem visitar lá, fica aparecendo as headlines nas capinhas dos meus Reels de Nutella, tá? Mas quando eu faço Reels, igual tem um Reels aqui, que eu ensino a fazer aquela legenda estilo karaokê no CapCut, eu tenho Reels que eu fiz isso. Aí não, aí eu fui lá e fiz uma capinha, tá? Então, assim, depende da pessoa, do vídeo dela. A mesma pessoa pode querer capinha para uns e não para outros, tá? Ela pode querer thumbnail ou não, tá? Ela pode não gostar de usar thumbnail, ela pode gostar de usar thumbnail. Cada cliente é único, então, na hora de conversar com o cliente ali, vocês devem perguntar, devem abordar esse assunto, né? Perguntar sobre isso, se ele precisa, se ele vai usar, tá? Diferente do YouTube, que obrigatoriamente as pessoas, né, usam thumbnail, precisam da thumbnail. A thumbnail no YouTube ela é essencial para uma boa performance do vídeo, tá? Aqui não obrigatoriamente, então depende muito do cliente, tá? Oi, Luiz, boa noite, tudo bem? Selma, sua linda!
Se tratando de fala no vídeo para fazer um corte, um frame equivale ao quê? A 1 milésimo de segundo. Tá? 1 milésimo de segundo. Falando em fala, um frame não pega uma palavra, não pega nem uma sílaba. Pega um tss, mas faz diferença no corte. Porque às vezes a pessoa tá falando muito rápido e aí você corta e fica um pedacinho ali daquela outra palavra e fica parecendo que o corte tá brusco, tá grotesco, né? Em termos de fala é isso, é tipo 1 milésimo de segundo. Um vídeo é como se fosse tirados fotos em milésimos de segundos continuamente, né? Basicamente, tá? E aí quando vocês estão editando no computador, quando vocês estão editando no celular, não dá pra ver isso. Tá? Eu não tô lembrando aqui mentalmente nenhum editor de celular que dê pra ver, tá? No computador isso é visível. Por que isso é visível? Porque quando você coloca no computador, ou no editor de computador, o vídeo, aparece uma reguinha, sabe? Por cima do vídeo, assim, tem um lugar que aparece uma reguinha, com os numerozinhos. E aqueles números correspondem aos segundos e minutos, né? Ele divide minutos, segundos e milésimos de segundos. Cada reguinha, espacinho na reguinha de milésimo de segundo é um frame, basicamente, tá? Respondido? Então, pessoal, é isso. Tem mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Se tiverem perguntas, eu ainda vou responder, né? Ainda estamos aí com um tempinho, né? Pra responder mais perguntas, tá? Nossa, que live produtiva! Preciso fazer mais perguntas e respostas com vocês. Preciso fazer mais. Tinha um tempão que eu não fazia perguntas e respostas, né? E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer, né? Na próxima terça, o que eu vou fazer? Eu falei assim, vou fazer uma pergunta e resposta. Muito tempo que eu não faço. E devia fazer com mais frequência, porque essa live foi muito produtiva. Adorei. Só pergunta nota 10. Parabéns. Já percebi que não dá nenhuma sílaba, mas queria entender melhor. E conseguiu entender, Selma? Espero que sim. E uma curiosidade sobre o frame é que a gente não consegue cortar entre ele. Então, assim, a gente só consegue cortar o vídeo a cada milésimo de segundo. Então, quando dá, às vezes, não fica, tem corte que nunca vai ficar perfeito, e aí é questão de mandar pro cliente e falar, olha, eu tô tentando usar esse trecho e tal, mas esse corte tá ficando assim. Uso assim mesmo ou descarto, né? E aí você troca ideia com o cliente sobre, porque não dá pra cortar naquele intervalo do frame. Então, assim, suponhamos que os meus dedos são, cada um é 1 milésimo de segundo, cada um frame. Eu consigo cortar aqui, consigo cortar aqui, consigo cortar aqui. Mas eu não consigo colocar a agulha aqui no meio pra cortar, né? Então tem essa característica aí. E é interessante entender isso pra gente não ficar quebrando a cabeça, né? Porque às vezes você fica lá tentando cortar, por que eu não consigo cortar nesse lugar? Eu queria cortar nesse lugar. Aí você já sabe que é porque se tiver no meio, né, dentro daquele frame, você não vai conseguir mesmo fazer aquele corte e aquele corte vai ficar daquele jeito. É uma informação muito útil, né? Quando a gente tá aprendendo sozinho e que ninguém fala essas coisas pra vocês, e gente, isso do frame que eu tô falando eu aprendi na prática, tá? Fiz um monte de curso, estudei pra caramba, fiz um monte de coisa, não de edição especificamente, eu fiz uns que tinham edição, eu fiz cursos que tinham edição, né? E nenhuma aula que eu assisti, nada que eu assisti, ninguém falou isso pra mim, não. Só que aí eu tinha essa questão de cortar, quero cortar no lugar certo, não consigo cortar no lugar certo. E aí eu percebi que eu não conseguia cortar ali, e aí depois, posteriormente, eu descobri que aquilo era por causa do frame, porque era um frame e eu não consigo dividir, né, um frame. E é interessante saber. E quando vocês têm essas informações, né, vocês saem na frente, porque vocês não ficam quebrando a cabeça tentando fazer uma coisa que é impossível, né? E para de perder tempo e já avança, né? Segue em frente, tá? Então, pessoal, boa noite pessoal que tá entrando. Ó, essa live tá maravilhosa, respondi só pergunta nota 10. Eu vou deixar essa live aqui gravada no feed, então vocês vão ter a oportunidade de voltar e assistir. Inclusive, recomendo. Pegou a live do meio pro final, volta e assiste, porque eu falei conteúdo de valor desde o primeiro minuto, tá? Então, assistam, essa live tá maravilhosa, vai ficar aqui disponível pra vocês. Se quando vocês estiverem assistindo, depois, na gravação, tiverem dúvidas, deixa a dúvida nos comentários que eu venho responder cada um de vocês com todo o amor e todo carinho. Eu faço questão de dar muita atenção para minha audiência, cada um de vocês é muito importante para mim, tá? Então assistam, vai ficar disponível. Se você está estudando, tem colegas aí que estudam também e que você sabe que vão se beneficiar de alguma dúvida que foi respondida nessa live, compartilha essa live, manda essa live para essa pessoa, tá? E é isso. Vou ficando por aqui na live. Nossas lives são todas as segundas e terças, 19 horas. Deixa eu guardar isso aqui, né? Tô segurando esse trem aqui agora. Segunda-feira, 19 horas,
lá no YouTube, terça-feira, 19 horas, aqui no Instagram, tá? Então, acompanhem as lives, participem das lives, conteúdo diariamente, todo dia tem nugget, conteúdo, stories aqui no Instagram, todo dia tem vídeo lá no YouTube, então acompanha, fica ligado, acompanha tudo, curte tudo para eu saber que você tá acompanhando, que você tá vendo, que você tá gostando, comenta, interage comigo, eu gosto muito de responder todos vocês, tá? Muito obrigada pela presença e pelo carinho de todos e pela oportunidade de ensinar vocês o que eu sei, de dividir meu conhecimento com vocês, de ajudar vocês a chegarem mais próximo aí de viver, né? De conseguir aí viver da edição de vídeo, tá? Obrigada, Silvia. Obrigada, Keila. Obrigada a todo mundo. Beijo grande, gente. Boa noite. Até segunda que vem e até nos stories qualquer momento. Tchau, tchau.